Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor e também advogado, professor da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Marcos Ebrard. Hoje nós estamos no episódio número 50 do Conecta, um episódio especial que vai tratar das reformas do processo penal na direção do sistema acusatório. E nada melhor para falar sobre as reformas do processo penal e principalmente do sistema acusatório, do processo penal, o professor Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é conhecido de todos nós, um jurista de escola que trabalhou com afinco no projeto de reforma do Código de Processo Penal que iniciou no Senado Federal, o PL 156. Também professor jubilado da Universidade Federal do Paraná, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, também no curso de mestrado em Direito, História e Pensamento Jurídico da Faculdade Damas e professor permanente da União Estadual de Cascavel, Univel. O professor Jacinto possui uma vasta produção científica, merecendo destaque as suas obras sobre direito e psicanálise, direito e literatura e crítica, principalmente da teoria geral do processo. Então, professor Jacinto, estamos muito honrados, o Conecta está muito honrado com a sua presença e a sua colaboração na socialização do conhecimento do processo penal. O senhor tem a palavra. Bueno, obrigado, professor Nereu Giacomoli. Eu queria, antes de tudo, agradecer pelo convite ao querido amigo, ao professor Marcos Ebrard, que juntos produzem esse podcast que é um sucesso no Brasil inteiro. Eu fico contente de estar aqui e poder discutir esse tema que me é muito caro e que espero possa contribuir alguma coisa com ele. Pois bem, falar resumidamente da estrutura da reforma, principalmente na direção do sistema acusatório, não é simples no sentido de que possa ser uma opção curta. De qualquer maneira, algumas referências é preciso fazer de modo tal a que se possa centrar naquilo que é o mais importante a ser entendido e, com isso, se poder trabalhar a reforma de uma maneira mais coerente, ao contrário do que tem acontecido hoje. Bom, todos sabem que o nosso Código de Processo Penal é decorrente de um decreto-lei do governo de Getúlio Vargas, o 3689, de 3 de dezembro de 1941. 3 de outubro, de 41. 3 de outubro próximo, vamos completar 80 anos. Temos um código, portanto, um tanto passado no tempo. Ele, porém, como todos sabem, é um código que se inspira, em alguns aspectos, copia o próprio Código Italiano de Trinto, o Codice Rocco, que, por sua vez, tem como base, como todos os europeus, os códigos europeus, têm como base o Código Napoleão de 1808, que entra em vigor em 1811. Eu estou me louvando dessa informação para poder mostrar que o nosso código é um código que está inspirado naquilo que Napoleão e Cambacérès fizeram no Código de 1808, ou seja, uma estrutura de processo que, de uma maneira fraudada, para eles era
era acusatória numa parte e inquisitória na outra parte. Uma instrução como fase preliminar eminentemente inquisitória e depois um julgamento, uma fase de julgamento que seria eminentemente acusatória. Claro, todos sabem, eles discutiam na formação do Código Napoleão a manutenção ou não do júri, que em 1791 tinham importado da Inglaterra. E, no fundo, naquela época, pelo regime de força de Napoleão, o que queriam era, de uma certa maneira, manter a estrutura das velhas ordenações de Luís XIV de 1670, eminentemente inquisitorial. Ora, Napoleão e Cambacérès, de uma certa maneira, fraudam a estrutura do júri, criam um júri de juízes para a segunda fase, mas colocam um juiz de direito para comandar a investigação preliminar. Com uma característica, tem um aspecto de júri a segunda fase, mas toda a prova produzida na primeira fase pode levar à decisão da segunda fase, de conhecimento da segunda fase. Tem um código específico, tem um artigo específico no Código Napoleão que permite isso. Isso frauda o sistema e aquilo que ficou conhecido como um código misto, como um sistema reformado ou napoleônico, é eminentemente uma estrutura inquisitorial já lá na sua matriz. E assim foi para todo mundo. Para nós, a situação é pior ainda, porque todo mundo sabe, em 1841, nós tivemos uma reforma no Código do Império, que era bastante avançado para a época, o Código de 1832, o Código Criminal de Primeira Instância, e a reforma foi numa direção eminente inquisitória, com funções jurisdicionais, inclusive para a polícia. Isso só muda depois da Guerra do Paraguai, em 1870, com a reforma que vem em 1871 e que, dentre outras coisas, cria o inquérito policial. Inquérito policial que vai funcionar como a base da investigação preliminar, ou seja, nós temos uma estrutura eminentemente tupiniquim de investigação preliminar comandada pela autoridade policial, ligada ao Poder Executivo e que tem uma prova e produz uma prova que, no mais das vezes, é utilizada completamente na fase de julgamento, ainda que você tenha órgão de acusação, defesa, ainda que você tenha contraditório, o que vale aqui, não raro, é a prova produzida na fase preliminar, que é eminentemente inquisitorial. Pois bem, com esse quadro dá para entender o fato de que o processo penal brasileiro segue inquisitorial, mas agora é muito pior do que sempre foi. A minha avaliação é essa, Nereu. A minha avaliação é simples. Se você percebe e se você estuda um pouco da história do processo penal do Brasil, por exemplo, com o processo de Tiradentes, você vai ver que, em que pese estivesse ali presente uma violência, não raro, ela não chega perto da violência que nós temos no processo penal de hoje. E, no entanto, hoje, nós temos uma das melhores constituições do mundo, naquilo em que expressamente agasalha direitos e garantias individuais. Então, vai aqui um paradoxo. Nós temos um Código de Processo Penal eminentemente inquisitorial, eminentemente marcado por uma postura inquisitorial, um processo penal terrível no sentido de permitir a banalização do mal, digamos assim, e, no entanto, ele está debaixo de uma Constituição da República que tem toda uma outra face. Uma Constituição da República que, ainda que não diga expressamente, pelas suas regras e princípios inserido no capítulo dos direitos e garantias e outros, resta claro que agasalha
um sistema acusatório, porque monta ali um processo marcado pelo devido processo, contraditório, ampla defesa, tudo está estabelecido na Constituição e é justo aquilo que se não vê em larga escala no processo penal do Brasil, principalmente em relação ao processo dos mais pobres. Ora, a Constituição, dentre outras coisas, demarca, por exemplo, lugares específicos para as partes e para o juiz. Defesa é defesa, acusação é acusação, juiz detém o seu lugar. O lugar da jurisdição é um lugar eminentemente voltado para o dizer o direito, para o dicere ius, para a iuris dictio. E, no entanto, metido tudo isso, digamos, no pacote do devido processo, resta claro como a estrutura de acusação, a estrutura do impulso, deve sempre caber, ainda que seja o juiz do processo, mas a iniciativa da prova deve partir sempre das partes, a acusação de um lado, a defesa do outro lado. Portanto, a Constituição, nesse aspecto, é grande ao imaginar a hipótese que é necessário tirar o juiz desse lugar de iniciativa probatória. E assim é justo para que ele não fique impregnado por aquilo que o leva à iniciativa da prova. Ora, não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas só isso já seria suficiente para que a gente pudesse ir muito além e fazer ver por que a estrutura do nosso processo penal precisa ser reformada na direção do sistema acusatório, significa dizer na direção da Constituição. Pois bem, a última grande reforma parcial antes do chamado pacote anticrime, que gerou a Lei 13.964 em 24 de dezembro de 2019, foi a reforma de 2008, que fez, entre outras coisas, um grande desserviço para o processo penal. A história do nosso processo penal, e particularmente nos últimos 80 anos, é uma história de reformas parciais que desestruturaram o sistema. Ora, um sistema como conjunto de elementos regido por um princípio de unificação tem um sentido. Esse sentido que aí está, é um sentido demarcado pela vinculação dos atos. Ora, quando você mexe nesse sistema, é evidente que, se você mexer num ponto inicial, ele produz efeito lá no ponto final. Ora, se você mexe na denúncia ou na imputação, isso diz respeito não só a tudo aquilo que se vai fazer no processo, mas, por exemplo, a coisa julgada, a sentença e a coisa julgada. Portanto, não é simples mexer num sistema, porque quando você mexe numa peça, isso reflete para todas as demais. E, de consequência, se não se mexer bem, como de regra se faz, o que se faz é desestruturar o sistema. Basta que se veja o que essa reforma de 2008 fez com os procedimentos. Nunca nós tivemos uma estrutura de procedimento tão ruim como a que nós temos hoje. É difícil manejar a própria estrutura processual. Hoje em dia, falar de momentos de decisão, por exemplo, é muito discutível em face de tudo que se fez na reforma e do giro que se fez nos procedimentos. Ora, por evidente que não pode ser assim. Um processo precisa caminhar dentro de um procedimento que tenha coerência, que ninguém tenha dúvida, que todo mundo sabe cada passo que se vai dar. Mas não é isso que tem acontecido hoje. Hoje os ritos são verdadeiras badernas. E isso faz com que se tenha quase que uma regra em cada vara, um código em cada vara nos julgamentos. E, claro, quando você não tem isso, você não tem estabilidade, não tem estabilidade, você não tem segurança jurídica. Ou seja, nós não só temos um código de processo penal completamente retalhado, como temos um código inquisitorial
e que é absolutamente contrário à Constituição. Ora, o próprio professor Nereu falou há pouco, por força de uma iniciativa do senador Renato Casagrande, hoje governador do Espírito Santo, o Senado Federal, pelo presidente Garibaldo Alves, em julho de 2009, cria uma comissão de juristas para fazer um anteprojeto de lei. Final do ano, estava pronto, gestado, pelo menos, um PLS 15609, que o então presidente José Sarney, naquela época do Senado, propôs como projeto de iniciativa dele. Pois bem, esse anteprojeto, pela força da comissão, que envolvia juristas representantes de partidos e da sociedade civil, eu, por exemplo, estava lá como conselheiro federal da Ordem dos Advogados, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas muita gente, eram 9, mas gente de qualidade. Isso gerou um anteprojeto no qual a característica, muito mais de caminhar na direção, digamos, de uma estrutura acusatória verdadeira, porque havia muita diferença entre os que estavam lá, teve uma característica não desprezível, que era a adaptação da lei processual penal à Constituição. Isso que eu estou reclamando aqui foi exatamente o que nós tentamos superar no anteprojeto da lei. O dilema é que se pensa a estrutura acusatória com a cabeça inquisitória. Gente que a vida inteira pensou um código inquisitório, gente que a vida inteira pensou processo no modelo inquisitório, gente marcada por uma posição inquisitória, na hora de pensar a estrutura acusatória do devido processo, por exemplo, não consegue, com muita dificuldade tem às vezes, e às vezes não consegue, tirar, por exemplo, o lugar de um juiz que comande o processo, um juiz que faça a gestão da prova. E isso é muito claro toda vez que se intervém. Mais ou menos isso aconteceu quando o anteprojeto veio como projeto para o próprio Senado. O senador Demóstenes Torres fez já ali alguma retaliação que foi marcante na estrutura do anteprojeto, que sofre já aí uma deformação. Vejam, não era, digamos assim, o código dos sonhos. Eu mesmo fui embora pensando que não ia demorar muito para que se precisasse crescer na direção da estrutura acusatória. Mas eu sempre achei que ele iria contribuir para digamos, aquilo que seria a formação de uma cultura acusatória no nosso processo penal. Pois bem, em 2010, aprovado no Senado, vai à Câmara e o relator é o deputado João Campos, do Republicano de Goiás. Ele é um ex-delegado de polícia, é um homem inteligente. O número do projeto na Câmara é 8045, mas, em geral, com a cabeça inquisitorial, a Câmara, defendendo interesses de grupos e pessoais, a Câmara faz mudanças para muito pior. Se você pegar o anteprojeto e comparar com o projeto que agora foi relatado e agora sofreu 30 emendas, vai ver que o anteprojeto seco que saiu da comissão é infinitamente melhor, porque o projeto tinha um direcionamento verdadeiramente acusatório. Quer dizer, cada parte no seu lugar e, o mais importante, a gestão da prova na mão das partes, em face daquilo que escrevemos no artigo 4º do anteprojeto, que era a impossibilidade da iniciativa probatória ser do juiz. Não existe estrutura acusatória quando ao juiz cabe a iniciativa probatória. Essa é a característica de um sistema inquisitorial. Portanto, as mudanças da Câmara foram todas ou quase todas nessa direção, e hoje, inclusive, com as alterações necessárias nesses últimos 10, 12 anos,
que ele está lá tramitando o projeto, as reformas mais cruciais dos últimos anos, que é o desenvolvimento em face, que as reformas decorrentes do desenvolvimento tecnológico e da prova relacionada a isso, como cadeia de custódia e outras coisas, videoconferência e tudo mais, isso é tratado com uma larga deficiência. Enfim, sem a baliza da CR, nem o projeto, nem nenhuma lei vai ter coerência. Enfim, caro Nereu Giacomoli, caro Marcos Severato, é absolutamente necessário, no meu modo de ver, no meu modo de encarar uma reforma da direção do sistema acusatório, pelo menos que eu possa enunciar aqui digamos assim, cinco atividades ou tomadas de posição que são imprescindíveis. E com isso, professor Nereu, posso concluir. Primeira, é necessário voltar à normalidade democrática. E eu estou falando isso porque nós sabemos o que tem acontecido no processo penal, no processo e em toda a justiça do Brasil. Ou seja, voltar à normalidade democrática significa, para mim, que todos, com todas as letras maiúsculas, todos, do maior ao menor, do juiz do Supremo Tribunal Federal ao último cidadão impactado, todos respeitem a Constituição e as demais leis. Nós temos a Constituição para ser usada, temos leis para serem usadas. Temos o campo próprio para a discussão disso. E, nesse aspecto, a normalidade democrática é imprescindível para que possamos caminhar na direção de uma reforma que seja minimamente democrática. Em segundo lugar, é preciso fazer um anteprojeto rigidamente estruturado na Constituição da República. Não adianta emendar um anteprojeto marcado pela Constituição estritamente para colocar ali enxertos que vai gerar um código que se diz acusatório, mas que lá, pela essência, é capaz de ser eminentemente inquisitorial. É preciso fazer o código pensando na Constituição da República, mesmo porque cada vez que nós pensamos numa estrutura acusatória e pensamos, por exemplo, nas reformas que foram feitas na América Latina inteira, nunca pensamos numa reforma daquelas pudesse servir para o Brasil como acomodação. O Brasil é muito diferente de todos os países da América Latina. Quem chega mais perto do Brasil, o México e a Argentina, estão muito distantes da gente. É só ver a população, é só ver o tamanho do território, é só ver a quantidade de gente analfabeta, é só ver as nossas dificuldades para perceber isso. Então, não adianta pensar no Chile e implicar aqui. É preciso pensar muito a estrutura acusatória e fazer para nós uma estrutura acusatória nossa. Mas isso só se faz com base na Constituição. A mim parece imprescindível raciocinar assim. Sem isso é jogar a criança fora junto com a água da banheira. Em terceiro lugar, é preciso fazer tudo sempre dentro das regras e princípios da Constituição. E assim é preciso pensar sempre nisso, num processo de estrutura acusatória, para onde a própria Constituição aponta, como eu disse há pouco. Em quarto lugar, cada parte e o juiz devem estar estritamente no lugar constitucionalmente demarcado. Sem isso, evidentemente, há entreposições de funções e acaba, evidentemente, até pela prática que nós temos, acaba o juiz comandando o processo. Para nós é preciso que o juiz decida do processo, não que ele comande o processo. Essa não é, digamos assim, o comando da iniciativa probatória, principalmente, não deve ser função dele, pelo que consta na Constituição.
E, por fim, claro, ligado a isso, em quinto lugar, a gestão das provas deve estar irremediavelmente na mão das partes, com o juiz tão só fazendo a complementação das provas que foram da iniciativa das partes. Parece evidente isso, né, Nereu? Se você arrola uma testemunha, que você não permite que o juiz faça pergunta para ela. Não faz sentido isso, porque o objetivo da prova nós sabemos qual é. Então, mais do que ninguém, o Nereu, não é? Especialista na matéria. Quer dizer, se você arrola uma prova, se você produz uma prova, o escopo dela é levar conhecimento para o processo, e particularmente para o juiz que vai julgar. Então, não faz sentido excluí-lo. O problema não está nele complementar, por exemplo, fazendo perguntas por perito, não é? Você tem uma perícia, bota o perito para ser ouvido, o juiz deve questionar do perito, porque a perícia já está lá, é sobre ela que ele está discutindo. Isso é mais do que coerente, isso é mais do que lógico. O que se não deve fazer é permitir a iniciativa dele para que ele não se leve pelas suas decisões prévias, o que, dentre outras coisas, reclama, digamos assim, ou chama à baila preconceitos, chama à baila tudo que se não quer. E, portanto, é disso que se trata, fazer uma reforma eminentemente acusatória. Bom, Renel, acho que o meu tempo foi. Eu agradeço muito, espero ter conseguido sintetizar aquilo que é um tanto maior, não é? Mas, de qualquer maneira, foi o que deu para fazer. Valeu, muito obrigado. Bem, professor Marcos. A nossa alegria, professor Jacinto, em receber aqui no Conecta Podcast, nesse episódio número 50. Nós estamos completando quase um ano da criação desse podcast que trabalha temas do processo penal contemporâneo. Então, chegar aqui nesse 50º episódio com a tua presença é fundamental, porque toda vez que se fala em sistema acusatório ou em estrutura acusatória do processo penal no Brasil, se chama, primeiramente, pelo nome de Jacinto Coutinho. Então, trabalhar contigo esse tema, trabalhar o tema da reforma é premissa, trabalhar a partir do que tu trazes para nós. E é importante a tua fala, que sempre é uma fala extremamente crítica, mas é uma fala extremamente engajada na história daquilo que a própria história nos deu. Ou seja, de onde veio o código, onde estamos e para onde provavelmente nós vamos. É bem verdade que nós tivemos uma experiência extremamente positiva juntos, inclusive nós três, o professor Nereu, o professor Jacinto, no Chile, entendendo e compreendendo por que o nosso país ainda é o único país da América Latina que não integrou e não ainda abraçou a sua Constituição Federal em relação a um sistema acusatório. Evidentemente que o nosso país é um país de dimensões continentais, mas, apesar disso, há uma questão muito mais forte do que o continente, que é uma questão cultural. E isto, só no dia a dia, com a barriga no balcão, dentro do processo, para saber que isso efetivamente acontece. Então, não tem ninguém melhor do que um advogado, efetivamente, que passa o dia inteiro no balcão para poder dizer, lá na linha de frente, para poder dizer como que essa angústia ela se materializa, não só do ponto de vista teórico, daquilo que se pretende um processo de estrutura acusatória, como disse o Código de Processo Penal, no pacote anticrime, que muito não nos trouxe, mas, de alguma forma, nos trouxe isso, com alguns outros retalhos, a gente sabe disso, mas um processo de estrutura acusatória no dia a dia, ou seja, que permita efetivamente que o juiz ele fique distante do que as partes estão tentando produzir no processo penal. Tenho certeza que nós teríamos um processo penal, como se diz, um processo penal justo, um jogo justo no processo penal. Professor Jacinto, satisfação enorme estar aqui contigo nesse 50º episódio, esse episódio que está no ar hoje, dia 28 de abril de 2021, às 18 horas, e com certeza nós temos uma satisfação enorme
de poder dividir com os nossos ouvintes do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, principalmente lá de Portugal, esse tema que é o tema da reforma do processo penal com a estrutura acusatória. Comigo, o professor Nereu José Giacomoli. Este é o Conecta Processo Penal em Debate.